O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, seguindo uma sequência que estabelecemos, que é retirarmos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, e agora em especial do livro de Gênesis, onde estamos estudando, tirar desses livros aqueles assuntos que são doutrinários, ensinos para nós daquilo que Deus quer que nós cumpramos, aquilo que é da parte de Deus como mandamento, orientação na nossa forma de viver. Já temos chegado no capítulo 2 até o verso 17, quando consideramos Deus ter construído para o homem um jardim no Éden, lugar de tanta coisa bonita, onde tudo era muito bom, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a ordem de que Adão não deveria comer deste fruto, ou fruto desta árvore, porque no dia que comesse, morreria. Interrompemos neste ponto, após termos argumentado, considerado algumas coisas, para vermos que até isto, a lei, as proibições de Deus, e até a sentença de morte no caso de desobediência, tudo isso estava dentro daquilo que Deus chamou que era muito bom. Às vezes nós não entendemos, mas Deus tem domínio sobre tudo. Ele que criou a luz e as trevas, fez o bem e fez o mal, cada um para o seu devido tempo. E tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Assim vamos estar continuando a partir agora do verso 18. Tendo aqui alguns assuntos para tirarmos, o assunto básico no capítulo 2, a partir do verso 18, é sobre o casamento. Deus, observem, no capítulo 2, deixou ser escrito esta forma em que Ele criou o homem, moldando, esculpindo, formando ali do pó da terra. Já temos estudado isto. E agora, a partir do verso 18, que Deus considera, dizendo que não era bom o homem estar só, Deus iria fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. Notem que já no primeiro capítulo, tivemos a colocação da palavra dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que Deus os fez macho e fêmea, de onde entendamos que o capítulo 2 é um retorno à informação anterior, mas com mais detalhes, espaçando os acontecimentos para termos melhor entendimento. E assim observem que Deus faz vir sobre o homem um sono profundo e tira uma de suas costelas. E dessa costela forma a mulher e apresenta ao homem Adão, que então profere estas palavras, é ele que profere, dizendo: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Comecemos no aspecto só do casamento. Observe o fato de que Deus fez primeiramente o homem.
masculino. Isso é importante, porque Deus o colocava como cabeça de uma união que depois seria estabelecida na formação da mulher. Estamos vivendo um tempo em que tudo contribui para o contrário. E precisamos entender que todas essas coisas contrárias ao que Deus constitui é o tempo da apostasia e da operação do anticristo. Deus criou o homem. E Paulo fala bem claro que o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher para o homem, mostrando uma sequência, uma importância, uma vocação estabelecida. Ainda que os dois são a imagem e semelhança de Deus, que não há acepção de pessoas diante de Deus, mas há vocações diferenciadas. Aí sim, e existe uma ordem. Primeiro o masculino, depois veio o feminino. Observem isto. Se atentarem bem, estamos vivendo um tempo em que há um verdadeiro culto à mulher, em tudo, no que é depreciativo e no que é de honra. Nós vemos as famílias sendo formadas e tudo girando em torno da mulher. Observem o século que vivemos. Tem até o dia da mãe, que é muito mais comemorado que o dia do pai. Vamos vendo que vamos caminhando. A situação de serviço, de emprego está ficando crítico, em que muitas vezes as oportunidades são tiradas dos homens que deveriam estar levando para casa o pão de cada dia. Entretanto, eles estão sendo colocados de lado e as mulheres estão ocupando o lugar de profissão. E às vezes dizem, tendo algum sucesso. Mas na verdade há uma inversão daquilo que Deus fez. E ninguém percebe que estamos vivendo aquilo que Daniel disse, que mudaria o tempo e as estações, que as virtudes do céu estariam abaladas. Tanto que vivemos também na religião um culto muito grande, culto e veneração à mulher, e chega a se dizer mãe de Deus, colocando uma mulher acima de Deus, porque se ela é mãe de Deus, então ela é deusa maior e primeiro, porque gerou o outro Deus, enquanto na verdade é uma falha doutrinária, porque em Cristo Jesus nós não temos ele vindo ao mundo sendo gerado Deus neste mundo, ele já era antes da fundação do mundo, ele já existia, no princípio era o verbo se fez carne, tanto que Jesus é chamado filho de Maria e de José segundo a carne. Mas quando Maria queria intervir nos assuntos celestiais, Jesus disse várias vezes, mulher, que tenho eu contigo? E separava esta parte. E quando quiseram enobrecer Maria, dizendo, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram, Jesus retruca logo. Antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Quando queriam enobrecer ou colocar Jesus, o Senhor, submisso à mulher, dizendo, tua mãe e tuas irmãs estão te chamando? Ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos ou minhas irmãs? E voltando-se para aqueles que estavam ali posicionados, ouvindo a sua palavra, a sua exposição, a sua pregação, disse, eis aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs. Aqueles que ouvem a sua palavra e têm por atitude cumpri-la. Vivemos um tempo de apostasia, de inversão de valores. Até os filhos muitas vezes têm tendência a se apegar mais à mãe. Como também dentro da cultura que estamos vivendo, no dia a dia, na psicologia, não sei o que lá mais, até os homens estão influenciados, em vez de resolver da palavra e decisão, sua mãe resolve.
estão deixando o seu lugar de cabeça. Mas Deus fez o homem no aspecto masculino para se comparar e por ele termos uma figura de um pai, de um cabeça, chefe de uma família. E depois veio a mulher para mostrar à igreja o seu corpo, com todas as demais características que lhe são próprias, onde o homem Adão tem a sua figura e a mulher Eva tem também a sua representatividade, ou a sua forma de ser representando a igreja. Não estamos invertendo os valores? Não está tudo mudado? Mas continua outros ensinos aqui diversos. Essa situação de igualdade no ser, não na vocação, não nos objetivos, não na ordem das coisas. Vemos quando a mulher é tirada da costela, do lado, e não de outra parte para dar outro entendimento, como parte mais baixa ou parte mais elevada, mais nobre ou menos nobre, mas é companheira, é do lado. Continuando, observe que Adão entendeu muito bem a sua função de homem-marido, quando disse que ela seria a carne da sua carne, porque já o era na formação, osso do seu osso, era simplesmente uma parte dele, dizendo mais que deixariam pai e mãe para serem ambos uma só carne. Está aí o matrimônio, o casamento, unidos. Não tem jeito de serem dois, é para serem um. E é aqui que está a base com que Jesus respondeu em Marcos capítulo 10, podemos abrir Marcos capítulo 10, quando falando sobre o casamento. Na verdade, Jesus foi questionado não do casamento, mas da ruptura de um casamento, na forma de divórcio. Perguntaram ao Senhor: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Jesus sabe muito bem todas as coisas. Em vez dele ir primeiramente para a Gênesis, ele foi primeiro para a lei em Moisés. O que disse Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus disse, respondendo-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Aqui Jesus está justificando porque é que Moisés permitiu. Não era algo do coração e da vontade de Deus, nem de Moisés. É que Moisés analisou e viu que o coração dos homens era muito duro. Não iam suportar outra coisa. Muito duro. E foi dito então ter carta de divórcio. Observe que Jesus nisso está corrigindo o mandamento e tirando a palavra que Moisés tinha dito e explicando por que Moisés fez, mas não é a perfeição. Aí Jesus lança a palavra do início, ao dizer no verso 6, porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se Deus ajuntou, não é para o homem separar. Quando se dá o relacionamento próprio do casamento, ali nós temos somente união física. Não. Ali temos muitas uniões, muitas, hormonal, de trocas de compromisso e juramentos, tudo isso diante de Deus é válido. Quem é que vai subir ao céu? Quem é que vai morar nas moradas eternas, em meias labaredas eternas? Aquele que deu a sua palavra e não a muda, ainda com dano seu. Então isso é união.
Estão comprometidos um com o outro o tempo todo. E depois gerando filhos. Tem jeito de separar? É onde essa palavra que diz assim, o que Deus ajuntou não separe o homem, eu vejo muito mais forte. O que Deus ajuntou é impossível ao homem separar. É impossível. Nós temos muitas palavras sobre isto. Mesmo em Mateus, depois em Lucas, depois em outros lugares mais. Mas nos 4 evangelhos vou ficar aqui, só aqui. Porque não é a pauta total do nosso tempo, do nosso estudo. Mas observem, Jesus depois disse, no verso 10, porque os seus discípulos em particular tornaram a interrogá-lo. Diz o verso 10, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele, Jesus, lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Não tem outra palavra. É baseado nisto, é que depois em 1 Coríntios capítulo 7, pode observar também, quando Paulo vai ensinar sobre o casamento, ele fala direto, simples. No verso 10, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então não existe uma situação de segundo casamento. Há separações? Pode haver. Mas a pessoa que entra nesse caso fica dentro de 2 alternativas: reconciliar ou ficar sem casar. Não tem outra alternativa. Voltando a Marcos, observa que a pergunta é sobre o divórcio, não é sobre o casamento. É sobre o divórcio. Atentem bem, como parte doutrinária. Já em Romanos 7, Paulo diz que o homem está preso à mulher, a mulher está presa ao homem, enquanto ambos viverem. E voltando ao passado, em Malaquias, no capítulo 2, vemos o próprio Deus falando pelo profeta, que ele, o Senhor Deus, aborrece o repúdio, o divórcio, a separação. Voltando ainda a Oséias e a Jeremias, nós vemos nos 2 livros, em Jeremias mais precisamente o capítulo 3, os primeiros versos, e em Oséias são os 2, 3 primeiros capítulos, mostrando que Deus casou-se com a nação de Israel. Ele chamava a nação de Israel como sua esposa, tinha desposado a Israel, como um homem desposa uma jovem moça. Mas Israel afastou-se, desviou, palavra forte, prostituiu. Entretanto, Deus não foi atrás de outra mulher, nem deu carta de divórcio. Ainda perguntou por outro profeta, onde está a carta de divórcio que eu te dei? Ele não deu? Pelo que em Jeremias diz, volta para mim. Ainda que te maculaste com muitos amantes, volta para mim. Forte. Deus não é como os homens de hoje têm sido. E observe que depois de quase 2000 anos de doutrina cristã em todas as igrejas cristãs, em especial o catolicismo romano, depois de quase 2000 anos de história na nossa geração, as igrejas cristãs, ou evangélicas, pior ainda, dizem que pode divorciar, que pode casar outra vez, e se enche de argumentos quando a palavra de Deus é bem clara. Nós estamos indo de contra a 2000 anos de história e 2000 anos de doutrina no cristianismo, e querem se justificar. Não tem justificativa. Existem muitas situações de pessoas que vêm para a igreja por conhecimento do evangelho desse jeito, mas nunca poderemos dizer que está tudo certo. Deus vai acertar tudo para quem veio para a sua presença. Deus vai consertar tudo. A salvação é sem fronteira, mas não podemos dizer que o certo está errado, nem que o errado está
Certo, aí está a falha. Está claro esta parte? Mas continuemos. Não é esta a época da apostasia que Paulo disse que certamente viria? Lembrem-se que a destruição do tempo de Noé foi decretada quando os primeiros homens daquele mundo que existiu antigamente, daquela civilização antiga, quando eles se afastaram do projeto de Deus no casamento. E Deus disse que não ia contender para sempre com o homem, determinou 120 anos. Hoje nós estamos igual. Sodoma e Gomorra. O mundo é uma Sodoma e Gomorra. E veio a destruição de Sodoma e Gomorra. E para nós, quanto tempo devo decretar? 120 anos? Será que teremos mais 120 anos? Com a velocidade que a iniquidade está avançando, dá para suportar mais 120 anos? Estou afirmando sim, nem não, mas deixo a pergunta. 120 anos naquela época em que os homens viviam 200, 300, 400 anos. E agora que nós vivemos 70? Será que Deus vai dar outros 120? Fica a pergunta. Aquela mulher samaritana de João capítulo 4, observe a delicadeza de Jesus a tratar com ela. Bem disseste que não tenho marido, porque já tiveste 5, o que agora tens não é teu marido. Ela simplesmente confessou que não estava certa, e Jesus aceitou-a, abençoa-a. E agora nós, evangélicos, querendo provar de A mais B que pode divorciar, que pode casar, que a palavra autoriza, a palavra não autoriza. Precisamos é confessar que estamos errados e precisamos melhorar, senão não haverá oportunidade de salvação. Mas continuemos. Dentro deste assunto mesmo, termina o capítulo 2 de Gênesis. Uma expressão simples: ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Inocência, pode chamar até de pureza, mas cuidado, inocência não é perfeição, simplicidade não é perfeição. Por isso mesmo que Salomão, escrevendo Provérbio, disse que é para os simples serem prudentes e os sábios se fazerem mais sábios. Esta palavra do verso 25 quer dizer que os homens, Adão e Eva, estavam já formados, mas ainda não estavam aperfeiçoados. A obra não estava completa. Não estava completa. Mas continuemos. Entrando no capítulo 3. Conhecemos este texto também, bastante conhecido, estamos repassando, não vendo o aspecto histórico, o registro de um acontecimento, mas parte doutrinária. Disse assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias, ou os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Muitos estão dizendo que foi uma serpente, uma cobra que falou. Outros querem afirmar que foi uma incorporação. Mas, irmão, não entendo assim. É que Deus, olhando para o personagem que falava com a mulher, Eva, Deus olhou para o personagem e conheceu o seu coração, que era de víbora, serpente. Era o próprio diabo, Satanás, que já se apresentou, lançando uma pergunta capciosa, não querendo saber, porque sabia muito bem. Já se apresenta no jardim do Éden como inimigo da obra de Deus, oposto a Deus, chamando Deus de mentiroso, porque em seguida diz: que é isso, você não vai morrer se comer este fruto. Deus proibiu porque senão vocês vão ser igual a ele. Um Deus que fez o homem para ser a sua imagem e semelhança, Adão e Eva já esqueceu disso. Aparece outro personagem dizendo: não, Deus não quer que seja igual a ele, mas Deus o fez para ser igual, negando a palavra de Deus e chamando Deus de mentiroso. Não morrereis. Esse personagem é o próprio diabo. Não pensa em serpente, que serpente andava de pé, que serpente agora passou
depois com a condenação a rastejar, nada disso. O personagem que estava lá era o próprio diabo. E Adão e Eva, no caso, primeiramente, a mulher, na sua inocência, conversou e valorizou aquela personagem como se fosse mais do que o próprio Deus, que a tinha feito, que tinha por costume visitá-los na viração do dia, que é a serpente. Nós vamos achar isso lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, quando diz que o dragão, a antiga serpente, o diabo, e também chamado de Satanás. Então não era uma cobra, era o próprio diabo, cujo coração era maligno, veio cheio de astúcia. Mas continuemos. Provoca a mulher, induz a mulher, tentação, indução, e a mulher mais frágil, como a Bíblia depois afirma, foi o alvo de Satanás, não foi diretamente o homem. Outro aspecto de engano, de injustiça, de aproveitamento da fraqueza de alguém, vem a ela e induz, mas observa que ela aceita. O ser tentado não é o problema é entrar na tentação, concordar, aceitar. E diz a palavra que a mulher olhou para o fruto, pronto, água na boca. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, e veio a ideia, ser igual a Deus, soberba da vida. Ser aquilo que não é, desprezar o que é para ser algo mais, além daquilo que Deus fez, como se a nós coubesse, ou houvesse capacidade de nós acrescentar, como Jesus disse, um covo da nossa estatura, ou acrescentar os cabelos brancos na nossa cabeça. Podemos nada em nós mesmos, é presunção, queremos ser aquilo que não somos. Aí está a queda da mulher, passa o fruto para Adão, que também come, pronto, a transgressão formada. Ambos. Aqui também tem um aspecto, irmãos, que eu gosto de frisar na parte doutrinária. Tudo que Deus está fazendo aqui na face da terra e com o homem, é para ensinar o homem, em especial ensinar os próprios moradores do céu, que não tinham dor, não podiam ver ao longe essa situação de morte, e vivendo naquela glória celestial, talvez nem achasse que um dia não existiu. Então, quando Deus cria o homem do nada, e fala que ele é a sua imagem e semelhança, com tanta capacidade, é para que os seres antes formados, seres celestiais, aprendessem com o ser humano. Eles foram criados e veio a lei para de fato caírem, aprendendo o bem e o mal, conforme já citamos, e mostrar aos céus uma verdade, que todos eles foram criados por Deus, não tendo existido antes, mas que há um perigo de uma transgressão, a desobediência a Deus, fazer perder o contato com Deus e com isso perder a vida. A morte não é um castigo primeiramente, é uma consequência. É uma consequência. O ruim é o pecado, é o cortar-se, separar-se, desviar-se de Deus. Aí é morte, porque não há vida fora de Deus, é ensino. Se atentarmos aqui à sequência dos fatos, logo que há desobediência, sim, aí tiveram uma aprendizagem, aprenderam algo que fizeram de errado. Observe que eles correm para se cobrir, vão costurar folhas de figueira para formar um avental, esconder a nudez. Mas a nudez feia não era do corpo primeiramente, era da alma já contaminada. E eles não perceberam isso e atribuíram a nudez só física. Aí está aquela palavra que em Romanos encontramos no capítulo 1 e depois no capítulo 2. Existe dentro de nós uma lei que nos mostra
o certo e o errado. E quando erramos, já vem o peso, que nós chamamos de consciência, nos acusando. Porque já existe dentro do ser humano uma lei de Deus, aprovando ou reprovando. Mas como eu disse e citei, Romanos capítulo 1 diz que o homem é inexcusável, não tem desculpa diante de Deus, porque todos sabem de uma lei que está dentro dele, de um mandamento, um estatuto que devem cumprir. Se ouvirem esta lei interna que Deus colocou, porque está escrito que Deus escreveria em nossa mente, em nosso coração, a sua palavra. Pronto, vão se cobrir. Deus procura por eles. Eles fogem de Deus. Aí a consciência pesada. Deus não cobrou nada ainda. Deus não vem trazendo condenação. A própria palavra de Deus, o mandamento dado é que julga, aprovando ou reprovando. É o que vai acontecer no dia do juízo também, que Jesus disse que o Filho do Homem não veio para condenar ninguém, não veio para julgar, mas as palavras faladas, a palavra de Deus, seus mandamentos, certamente hão de julgar naquele dia. Se escondem. Deus pergunta, por que se esconderam? Estávamos nus, mas não tinham se coberto? Já não estavam cobertos? Como disseram para Deus, estávamos nus. Então, com a sua própria boca, Adão disse que a cobertura que eles estavam tendo não era suficiente. O homem querendo se cobrir, tapar-se aos olhos de Deus, ainda que faça isso, na verdade, ao ser colocado face a face com Deus, ele vai dizer, preciso me esconder porque estou nu, ainda que esteja vestido materialmente, porque espiritualmente está descoberto. Aí quando Deus vai perguntar, quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que eu disse para não comer? Qual foi a reação de Adão? A mulher que tu me deste. Pergunta para a mulher, a serpente. Irmãos, não adianta nós queremos lançar a culpa para outro. O problema é individual. Cada um dará conta de si. Cada um dará conta de si. Falando forte, Deus disse a Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá. Mas até hoje há uma tendência geral de nós sendo acusados de alguma coisa é procurar logo uma desculpa. E vamos falar, não é só no aspecto espiritual não, até no aspecto material. Faltou a reunião, pronto, lá vem a desculpa. Chegou atrasado, a culpa sempre é de alguma coisa, nunca é da pessoa. É a tendência normal. Agora coloque espiritualmente. E Deus não aceita isso, irmãos. O julgar para outro a culpa. De que se queixa o homem, diz Jeremias em Lamentações? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas a palavra é, cada um tem que assumir aquilo que fez de errado, a sua culpa, o seu erro. E se confessar e deixar, alcançará misericórdia. É simples. Mas às vezes resistimos a esta simplicidade e achamos mais fácil os rituais da religião, os mandamentos da religião, alguma outra coisa que eu procure para abafar a minha consciência e me mostrar bonzinho para a sociedade, para Deus, mas isso não justifica, são folhas de figueira. Mas vamos mais um pouquinho na sequência de novo. Quando a mulher diz que é a serpente, Deus já não fala para a serpente perguntando por que fizeste isso. Porque Deus sabia muito bem que a serpente não era uma cobra, era o quê? Era aquele querubim que assistia diante dele nos lugares celestiais. Era conhecedor, era responsável. A quem muito se deu,
muito será cobrado. Pelo que o Senhor já vai a ele não perguntando, mas já trazendo a sentença. Qual é a sentença? Está no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Continua a sentença. Vamos parar um pouco. É aqui onde muitos dizem que a víbora andava de pé, agora a rasteja. Não, irmãos, o sentido não é esse. O sentido é que Satanás estava no lugar altíssimo. Se alguém ler falando sobre ele, vai notar que Deus refere-se a ele como a mais alta palmeira do Líbano. Ou seja, de toda a obra criada por Deus nos lugares celestiais, ele era o mais alto. Perfeito eras em formosura, e outras qualificações, todas em extremo, até que em ti se achou iniquidade. Pronto, aí caiu. Foi para o pó, não no sentido de rastejar como cobra, mas no sentido de que agora já não tem mais acesso e visão das coisas celestiais. É o que nós encontramos em Mateus, quando Jesus repreende a Satanás, que usou a Pedro para dizer: Senhor, não permita tal coisa, quando Jesus falou que era necessário ele morrer. Não permita tal coisa. E Jesus disse: passa de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Ou seja, ele não está mais na altura, mas ele está rastejando. Ele só compreende aquilo que é próprio dos homens, do que é do pó. Já não tem visão de coisas celestiais, só do material, do natural, pelo que ele se envolve com os homens. Não tem mais acesso a Deus. No sentido espiritual, foi cortado. Por isso que também Isaías disse, quando falou Satanás que subiria às mais altas nuvens, Deus falou: descerás o mais profundo do abismo. Se alguém procurar por ele, talvez ache lá na banda do norte, lá no alto, achando que está alto, mas espiritualmente está onde? No abismo. É quando muitos que estão sem Deus e acham que estão cheios, estão bem, estão vivos, estão ricos, e a palavra diz: estão mortos, são pobres, miseráveis, cegos e nus. Precisamos ter a visão de Deus. Continuando, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí está a obra da redenção, Deus fazendo a sua vingança, e a justiça de Deus. Se Satanás usou a mulher frágil para trazer o pecado ao mundo, e com o pecado a morte que passou a todos nós, na justiça de Deus, Deus ia usar uma mulher para ser inimiga de Satanás, a igreja. A igreja. A igreja. E do ventre da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher é Cristo Jesus. Ainda que Satanás iria alcançar, ferir só o calcanhar da semente da mulher, o máximo que Satanás pôde fazer contra Jesus foi ferida no calcanhar, a morte da cruz do Calvário, que passou logo. Ao terceiro dia Jesus estava em pleno vigor, mas Satanás, pela morte redentora de Cristo Jesus, já estava condenado, esmagado. A sua cabeça foi assim, esmagada, no sentido espiritual. Pelo que depois Paulo diz que em breve Deus faria a igreja ter debaixo de seus pés a cabeça de Satanás, e deu poder à igreja, dizendo: eis que vos dou poder
sobre escorpiões, serpentes e toda sorte de mal. É a igreja revestida da autoridade, fortalecida no Senhor Jesus, para pisar a cabeça da serpente, como ele, Jesus, já pisou, vencendo o mal pela justiça, pela obediência a Deus. Mas continuando, vem naturalmente a repreensão da mulher e a sentença contra ela, dizendo que multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A sujeição da mulher ao marido e a situação da gestação dificultosa, dolorosa, etc. Não adianta fugir disso. Deus determinou. Quantas mulheres fazendo tratamento ou fisioterapia para ter parto sem dor? Deixa disso. Outras correm para a cesariana dizendo que não vai sentir dor. Não vai sentir na hora, mas vai depois. É uma dor pior ainda, porque a dor que Deus consentiu, sobre ela está a misericórdia de Deus, porque poucos dias a mulher está forte, bonita outra vez. Mas a cesariana bombardeia o organismo da mulher. Mas também o sentido é outro, irmãos, espiritualmente, como mulher, figura da igreja, a igreja iria gerar filhos para a vida eterna. A honra que os homens têm de gerar filhos, que não tem só essa opção de viver nesta terra e voltando ao pó, mas tem a opção de ir para os lugares celestiais, geradora de vidas para a eternidade. E agora observe também, mas não é fácil, é com dor. Muita gente quer ver salvação, quer ir para o céu e acha que é fácil. Tem as suas dificuldades, tem as suas dores de gestação e a sua dor de parto. Tem. Isso precisamos entender espiritualmente. Muitos novos convertidos vêm para a igreja e ninguém quer ter trabalho. Precisa ter trabalho, precisa acompanhar, precisa ajudar, precisa amamentar. Como Paulo disse, até que venha a luz do conhecimento de Cristo Jesus. Enquanto outras igrejas por aí acham que estão fazendo certinho, roubando os filhos das igrejas que já geraram a eles. Está errado. O evangelho é para gerar filhos, não é para roubar filhos dos outros. Forma a igreja de pessoas já evangelizadas. Está errado. Tem que gerar. Tem que sentir dor pelo filho, para valorizar a alma que gerou. Mas continuemos. Depois vem a sorte também de Adão. Trabalhos. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Será que aqui no verso 17, ao dizer, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher? A mulher é companheira, pode ter voz, conselho, orientação, ajuda, mas não pode ter a decisão. Quando deixa a decisão para a mulher, o homem está deixando o seu lugar. A mulher pode dar opinião, perdoa as nossas irmãs. Pode dar, pode estar muito certas às vezes. Mas cabe ao homem analisar a palavra dada, o conselho, a ajuda da mulher, se tem o valor, se está correto, usa. Se não está, corrige, aperfeiçoa, instrui, orienta. Mas cabe a ele a decisão. Quando ele começa a soltar para a mulher, ele está que nem o Adão aqui, a quem Deus censurou, porque deste ouvido à mulher. Passou o cajado para a mulher, passou o cetro para a mulher, enquanto é ele que tem que ter o cetro e o cajado. É aí que as nossas irmãs precisam ter cuidado, como diz a palavra, né? A mulher sábia edifica. Ela tem que saber até onde que ela vai, para não desautorizar o marido, ou não deixar o marido descompromissado. Se resolve. A mulher sai e faz, e vira a dona da casa e também cabeça do lar. Pode acertar em muitas coisas, mas dentro do projeto de Deus está aí uma situação imprópria. E o perfeito não é isto. O perfeito é o marido sendo o cabeça do lar, a mulher companheira, com as suas observações, com as suas ideias,
com seus conselhos, etc. Por isso mesmo que Deus já deu para ela uma visão diferente do marido. O homem tem uma visão diferenciada da mulher. É para a visão da mulher ser colocada à disposição do marido, ou para ele trabalhar com a visão da mulher, junto com a sua visão, e ter uma decisão mais bem pautada. É assim que é a obra de Deus. Continuemos. E o verso 19 vai dizer então para o homem de que ele certamente comeria o seu pão do suor do seu rosto até que tornasse a terra, porque foi tomado da terra, sendo pó, e ao pó certamente tornaria. Aí está, irmãos, esse decreto que está sobre todos nós. Todos nós. O tempo de vida, a vida e tudo mais está nas mãos de Deus. Muita gente acha que vai viver mais se fizer restrição desse alimento, daquele outro, se correr mais, se fizer uns testes, fisioterapia, educação física e vai por aí afora. Isso pode dar uma qualidade de vida melhor, mas a vida no seu tempo e no seu vigor depende primeiramente de Deus. Não podemos tirar isso. É dele. Continuando. Verso 20. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Vivendo num século que se questiona vida em outros planetas, isso aqui já corta isto. Muitas perguntas e divagações sobre a humanidade são cortadas se tão somente crer no que Deus disse, que Ele fez um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. É desses dois que vem toda a geração dos seres viventes, porque Deus queria que todos, no final das contas, fossem irmãos, porque todos têm descendência de um mesmo Pai. É a obra que Deus fez. E se formos notar em Malaquias, o profeta diz: em Deus havia abundância de poder, abundância de espírito, abundância de fôlego de vida. Mas na hora de criar o ser humano, um homem, uma mulher, era já o seu projeto. Em vez de ele criar o leão, criar a girafa, rinoceronte, ele podia criar o Adão 1, Adão 2, Adão 3, a Eva 1, a Eva 2, a Eva 3. Poder ele tinha. E ver como que Deus tem variedade de fazer seres humanos, e tem uma capacidade de diversidade muito grande. Mas fez um casal. E um casal que no final veio a ser um. Para depois todos seriam uma família. Continuemos. Gênesis ainda capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Paremos um pouco. Só esse verso. Adão e Eva já não estavam vestidos? Sim ou não? Para eles. Porque teceram lá as suas vestes de folha de figueira e achavam que estavam cobertos. Muitas vezes nas figuras que os homens fazem em brincadeira ou piada das coisas de Deus, eles desenham sempre uma folha de figueira muito pequena. Mas a palavra diz que ele costurou folhas de figueira para fazer aventais, vestes. Mas Deus não aprova essa situação de veste que o homem preparou para si. Deus é que vem e faz túnicas. Se avental tinha lá a sua característica, que a palavra não dá muitos detalhes, mas quando fala que Deus fez túnica, já modifica um pouquinho mais. Deus não aceitou aquela cobertura, não censurou, mas propiciou outra cobertura adequada. E a cobertura adequada foi túnica. O que é túnica? Qual a característica de uma veste para ser chamada túnica? Qualquer pessoa que a gente consulte que tenha entendimento disso vai dizer: são vestes compridas. É para cobrir o corpo. Vivendo num tempo em que
as vestes estão cada vez mais curtas, não cobrem nada, mas dentro da palavra de Deus, a veste é para cobrir o corpo, túnicas. E observe, de peles, Deus não pegou mais folhas de figueira para aumentar e completar, não, peles. O que é pele? Cobertura de um animal. Então a cobertura de um inocente que não tinha nada a ver com o problema, que não tinha pecado, esse inocente teve que dar a sua vida para que dele fosse retirada a cobertura, que iria então cobrir adequadamente o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva. Aqui já está a redenção. O inocente vai morrer para que o homem tenha a cobertura da sua nudez e possa estar na presença de Deus e não dizer como Adão, estávamos nus, por isso que nós escondemos de ti. Agora o homem coberto da cobertura que Deus provê, ele pode apresentar-se diante de Deus sem vergonha, sem temor, sem estar em censura, em desaprovação. Agora vamos notar bem, o homem que Deus fez nu, tendo Deus capacidade de arrumar a veste para ele, mas propositalmente Deus o fez nu. Ele quer se cobrir do seu jeito, mas Deus não aceita. Deus fala que tem para ele uma cobertura adequada e melhor, que de fato cobre, para depois falar para nós, no ensino da palavra, que o homem só vai entrar no céu se estiver coberto. Que cobertura? Linho fino, branco e resplandecente, que é a justiça dos santos. E qual é a justiça dos santos? É a justiça de Cristo Jesus, pelo que o Senhor é chamado o Senhor, justiça nossa. É Ele que nos cobre, pela sua morte na cruz do Calvário, toda a sua justiça, todo o seu mérito é atribuído a nós. A justiça própria de Jesus, pela sua morte, é dada a nós, tal qual esse animal inocente que foi morto para dar cobertura a Adão e a Eva. Aí está, irmãos, a doutrina da salvação. Não tem salvação, ninguém vai ao céu se não for pela pele de um animal inocente. Tira o animal e vão ver que, na verdade, a morte de qualquer animal não é nada, mas aquele que deu a sua vida por nós é muito mais superior do que qualquer animal, do que todos os animais e do que o próprio céu, porque é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Aí sim, muitos querem se justificar pela religião, pelos seus comportamentos e obras. Não, a salvação está em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício remidor. E tudo está em Gênesis, nas formas figuradas que aqui temos. Continuando, aí vem a expressão do verso de 2, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E querubins são colocados para impedir o homem de ter acesso à árvore da vida. Ter conhecimento do bem e do mal, ser inocente, ser simples, isto não salva. Isso não salva. Isso não salva. O homem é tirado do jardim do Éden, da presença de Deus. Aqui o homem é expulso. Aqui o homem não tem mais direito à árvore da vida. E os anos vão passando até que Cristo Jesus vem. Aí entendam bem esse particular. Quando Jesus na cruz do Calvário entrega a sua vida por nós, lá no santuário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo plenamente o acesso a Deus. Aqui proibido,
e no Calvário, por Cristo Jesus, para nós foi aberto o acesso a Deus, a árvore da vida. Tudo dessa forma, irmãos. Observe que essa escritura que estamos lendo, os primeiros versos, capítulo de Gênesis, é coisa escrita há muitos milênios atrás. Aqui está a veracidade das palavras das Sagradas Escrituras. Não é uma palavra montada, sem ferir ou ofender ninguém, mas como o Alcorão, que foi escrito depois, montado uma religião, como o mormonismo, que depois fizeram um livro e uma história diferente, para dizer que aquela que tem validade, não essa que de milênios já está escrito para nós. Esta é a veracidade do cristianismo, porque as palavras que estão aqui estão escritas há milênios e progressivamente foram sendo cumpridas no tempo devido. Não é algo montado para o presente, não, é algo que está desde o princípio, desde o coração de Deus, emanou de Deus para nós, para sabermos que somos chamados para uma vida plena, eterna, com Deus, mas se estivermos em Cristo Jesus, e não há outra forma de salvação. Vamos interromper nosso estudo em Gênesis, estaremos prosseguindo em outras oportunidades. Que Deus nos abençoe. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.